Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 24 de setembro de 2020. O título é A Sua Régua. Vamos lá. Várias vezes escuto pessoas citando a expressão, entre aspas, medir o outro pela própria regra. Na maioria das vezes, de forma pejorativa. Fulano não confia em ninguém porque mede todos pela própria régua, referindo-se a uma pessoa desonesta ou mentirosa. Contudo, a maior parte das decepções também acontece por esse mesmo motivo. Pessoas boas demais nunca esperam atitudes ruins dos outros. Confiam muito, se entregam, mergulham de cabeça, pois não esperam atitudes das quais não seriam capazes. Não enxergam o mal no outro, usam sua régua para medir o bem. Cada régua é única e exclusivamente nossa, para as nossas medidas individuais. A vida não tem nada de lógico e matemático. Nem sempre um mais um será dois. Muitas vezes poderá resultar em dezenas e em outras não apresentar resultado algum. Simplesmente zerar, ou até mesmo negativar. Duas pessoas unidas com um propósito podem trazer resultados imensuráveis, enquanto 10 pessoas reunidas sem qualquer ligação, vínculo ou afinidade são o mesmo que nada. Por exemplo, dois cientistas reunidos com o propósito de achar a cura para uma determinada doença podem salvar muitas vidas. Seria mais ou menos assim a equação 1C mais 1C igual 100V, né, que seria um cientista mais um cientista, igual a 100 vidas, ou 1000 vidas, ou até 1 milhão de vidas. Na vida de cada ser humano existem inúmeras, infinitas variáveis que irão definir os resultados. Escolhas, oportunidades, atitudes, pensamentos e principalmente sentimentos. Portanto, medir o outro pela própria régua é uma tentativa inócua de controle. Sim, controle. Pois quando transferimos ao outro nossas expectativas e julgamentos, estamos tentando, de uma certa forma, prever os resultados, e isso é impossível. Uma vez que, por mais previsíveis que algumas pessoas possam parecer, isso pode mudar de uma hora para outra. Nossa régua tem nossos valores, sentimentos e uma infinidade de variáveis, e é importante que nos mantenhamos dentro do que nos traz paz e conforto. A régua do outro nunca poderá medir nossa individualidade. Para alguns poderemos parecer loucos, para outros sábios, para outros arrogantes, ignorantes, inteligentes. E provavelmente dificilmente alguém terá a exata medida do que realmente somos. A matemática da vida não tem nada de exata. O resultado de cada equação dependerá da fórmula escolhida e aplicada, e as possibilidades são infinitas. Vamos lá. Realmente essa é uma expressão, né, que a gente muito conhecida, né, de falar, fulano, normalmente a gente fala, fulano não confia em ninguém, porque mede todo mundo pela própria régua, porque é uma pessoa que às vezes não é muito correta, então ela acha que todo mundo vai agir como ela, né? Às vezes também aquelas pessoas que são extremamente ciumentas, né? A gente vê aí, né, relacionamentos aí, em que às vezes tem um que é ciumento, ciumento, e quando você vai ver, a pessoa é ciumenta porque ela tá sempre aprontando, né? Então, ela acaba achando que todo mundo vai fazer o que ela faz, né? Que o outro, né? Ela transfere para o outro as atitudes que ela costuma tomar. E na questão também, quando eu falo da gente usar para o bem, muitas vezes, e isso é uma coisa que várias, acho que todo mundo aqui já acabou caindo, às vezes, em alguma cilada ou sendo enganado, por quê? Por não desconfiar, né? Porque achar que como você não tem capacidade de enganar, de mentir, ou de ser desonesto, né? De passar a perna em alguém, acaba não achando, né? Não vendo este tipo de possibilidade nas outras pessoas. Mas infelizmente, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente acaba tendo que desconfiar de tudo, porque
é tanto, tanto golpe, né? Tanta coisa aí que a gente nem imaginava acontecer e hoje acontece, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vê a cada dia eles vão inventando algo mais sofisticado, né, para enganar as pessoas. Atualmente ainda, recentemente eu estava vendo muitos golpes aí com inteligência artificial, porque é difícil, a gente que não tem muita experiência, é difícil a gente conseguir perceber às vezes a diferença, né? Quando é alguma, assim, algo muito, algumas que são muito bem feitas. Tem inteligência artificial que é mais, não é tão boa, né, de tão boa qualidade, aí você logo percebe, mas tem algumas que você não percebe. E até eu vejo assim muito tem acontecido muito assim, por exemplo, eu já vi várias vezes no Instagram de pessoas querendo aplicar golpe, e aí elas pegam, colocam o rosto de alguém muito conhecido, muito respeitado, e aquela pessoa pedindo, né, para ajudar aquela causa e não sei o quê. E normalmente nem é aquela pessoa, mas muitas vezes a gente percebe que é a inteligência artificial, que não é a pessoa, porque às vezes ele põe o rosto está perfeito, mas a voz, você percebe ali alguma diferença, o jeito de falar, né, o sotaque. Algumas vezes até eu tentei alertar, né, coloquei nos comentários, gente, isso é inteligência artificial, várias pessoas tentando alertar, mas tem gente que acaba caindo, né? Por quê? Porque é aquela pessoa justamente apela, né? Porque normalmente pede ajuda para criança doente, essas coisas, então apela, né, para bondade das pessoas, né? Para a generosidade das pessoas, e as pessoas acabam caindo, né? Então a gente hoje em dia tem que tomar cuidado com tantas outras coisas, com tanta coisa, né? Tá mais complicado, porque às vezes a gente acaba não conseguindo perceber. Então, muito por conta dessa transferência, né, da gente não julgar no outro, né, não fazer, não esperar dos outros coisas que a gente não faria, né, a gente transfere a nossa personalidade para os outros. E, na verdade, não tem como a gente fazer isso, né? Porque quando a gente coloca expectativa no outro das coisas que a gente da visão ideal que a gente tem, né, da visão de mundo ideal que a gente tem, a gente está tentando, de uma certa forma, também controlar, né, com que as coisas sejam do jeito que a gente gostaria que fosse. É uma forma de tentar controlar as situações, o ambiente, né, as pessoas, que a gente sempre espera que elas correspondam, que haja reciprocidade, que elas correspondam ao que a gente oferece, né? Então, a pessoa retribuir. E nem sempre funciona assim. Então, eu acho que com o tempo a gente vai vendo que a gente tem que fazer as coisas de acordo com o que a gente acha correto, de acordo com o que faz sentido para a gente, que esteja, né, baseado nos nossos valores, nos nossos princípios, a gente não se desviar disso, mas não esperar que todo mundo haja da mesma forma que a gente. Porque a gente acaba correndo o risco de ter muita decepção, né? E mesmo assim, às vezes, há pessoas que a gente vê, que a gente às vezes admira e acha que, né, confia e tudo, às vezes pode acontecer, né, de com o tempo essa pessoa se mostrar totalmente diferente do que a gente acreditava que ela fosse, né? Então, assim, hoje em dia as máscaras estão caindo com muito mais rapidez e é importante que a gente fique atento, né? Que a gente tenha essa percepção de que nem tudo é como a gente gostaria que fosse e nem todo mundo tem a mesma visão de mundo e as mesmas atitudes, o mesmo comportamento que a gente, os mesmos valores também.
E a gente tem que aprender a lidar com isso, sem e quando a gente não cria tantas expectativas, eu acho que a gente consegue lidar de uma forma mais madura com isso, porque a gente não espera as coisas de fora. A gente lida com as situações de acordo com as nossas, eh, com a nossa essência, com a nossa forma de ver, né, de ver o mundo e de viver no mundo. Então e isso também nos auxilia a não nos desviarmos também do que nós acreditamos, porque o foco acaba sendo, nas coisas que a gente espera para a nossa vida e a gente acaba, eh, se movimentando no sentido de criar de construir, né, esse caminho que a gente, traçou, né, para a nossa própria vida, para os nossos objetivos, para as coisas que a gente acredita, e sem deixar que outros interfiram, porque a gente não está transferindo para ninguém, eh, as coisas as coisas que a gente espera, né, que aconteça. Então a gente foca no que a gente tem que fazer, sem esperar que os outros, né, que coisas externas, nos conduzam ali, né, nos auxiliem ali. Se vier esse auxílio, se vier a contribuição, que ótimo, mas a gente não tem que ficar contando com aquilo, né. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho e, lógico, conviver em harmonia com as outras pessoas, mas sem cobranças, sem esperar demais dos outros, porque cada um dá o que tem. E às vezes a gente não tem como saber, né, como que a essência real de cada um, né? A gente vê ali, eh, o que a pessoa mostra, né? A gente só consegue conhecer o que a pessoa permite. E nem todo mundo é autêntico e verdadeiro e mostra quem realmente é. Então, muitas vezes a gente se decepciona por conta disso, porque a gente se deixa enganar por aquela aparência, né? Por aquilo que aquela pessoa está querendo passar da própria imagem dela. E a gente está comprando, às vezes, uma imagem que não corresponde à verdade, né? Então, por isso que muitas vezes não tem tanta gente que fala assim, nossa, olha, convivi tantos anos com fulano e hoje eu vejo que não conhecia, né, a pessoa. Porque é justamente em algumas situações que as pessoas se revelam, né, que elas revelam a verdadeira essência, o verdadeiro caráter. E normalmente nas situações de conflito, nas situações de dificuldade, é que a gente vê quem realmente, né, quem é quem de verdade, né? Tanto nas situações que outras pessoas estão passando, de dificuldade ou algum tipo de problema, que a pessoa revela quem ela é de verdade, né? A forma como ela vai agir, como ela vai sair daquela situação, como ela vai superar, é que ela mostra quem ela é. Muitas vezes ela vai passar por cima de todo mundo para poder se preservar, não pensar em ninguém, pensar só nela, ou muitas vezes é aquela pessoa que realmente eh, pensa em todo mundo e faz até o melhor para os outros e menos para ela, né? A gente vê muitas histórias aí, né, de pessoas que acabam salvando todo mundo e a própria pessoa às vezes acaba, né, não conseguindo se salvar, mas salvou muitas vidas, né? Os heróis que a gente vê aí, né? Tantas histórias que a gente vê. Tem até aquela professora lá, né, que salvou todas as crianças na creche, né, que a creche quando pegou fogo, tudo. Então, assim, a gente tem muitas histórias de pessoas que se revelam nesses momentos, assim, né, em que a necessidade pede que ela mostre quem ela verdadeiramente, oi, me casguei, quem verdadeiramente é, né, que nessa professora, ela podia ter naquele momento de desespero, ter saído correndo e salvar a própria pele. No entanto, o que ela fez?
ela foi salvar os outros, né, e acabou perdendo a própria vida, mas salvou muitas crianças, ela salvou todas ali que dependiam dela. Então, de uma certa forma, né, então é aí que a gente vê, né, essa é a régua de cada um, né, então ela é individual, não dá para você esperar, por exemplo, pode ser que naquela mesma situação outros tenham, né, se desesperado e às vezes não é falar, de condenar e falar que a pessoa agiu errado, é o instinto de cada um, né, então, mas nesse caso que eu citei dessa professora, por exemplo, o a essência dela foi de uma fortaleza que talvez nem ela soubesse que ela tinha, né. Enquanto outros, às vezes, que talvez se achassem mais, preparados, mais fortes, na hora do desespero, né, se desequilibra e não faz o que tem para fazer. Então é uma coisa muito particular, então a gente não pode nem a gente às vezes sabe quais atitudes a gente vai ter num momento assim, né, de necessidade, num momento de perigo, num momento em que a gente, tenha que tomar alguma atitude mais, rápida, mais drástica. Então, justamente por isso que não tem nem como a gente esperar, né, medir os outros pela nossa régua, né, porque a gente não sabe nem, eh como não conhece exatamente, perfeitamente a nossa, que dirá a gente querer prever como que outras pessoas vão agir, né. Então, é importante que a gente, então, cuide muito, né, da nossa régua, né, que eu estou falando aqui da nossa régua, né, da régua da nossa vida, dos nossos cálculos, das nossas, projeções, dos nossos sonhos e dos nossos movimentos aí, né, nos nossos passos aí nessa jornada, para a gente conseguir mantê-los sempre no nosso ritmo, né, não perder a nossa essência e caminhar no nosso ritmo, no nosso tempo, e buscando o que é importante para a nossa vida, né, e que cada um, e respeitar o que cada um também, eh, faz e pensa e procura, né, e para a própria vida. Cada um caminha no seu ritmo, cada um escolhe o seu caminho, cada um tem lá o destino que escolheu para a própria vida, para a própria jornada aqui, e a gente tem que respeitar, né. E quando a gente se fortalece emocionalmente, é muito mais fácil a gente lidar com todas essas possibilidades aí, de atitudes e de situações que surgem, na nossa vida. E também com relação a todas as pessoas com as quais a gente convive, as pessoas que nos rodeiam, os ambientes que a gente frequenta, os ambientes familiares. Essa maturidade que a gente vai adquirindo, vai fazendo essa conta, né, fechar muito mais fácil, a gente acertar aí os cálculos com muito mais precisão, certo? Então é isso, agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.